O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é isso. Cuidado. Não interfira nos planos de Deus. Não interfira nos planos de Deus. O texto está em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 23. Acharam? Deus te crie. Jesus, a partir do verso 13 até o 23, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Quem foi comigo para Israel deve se lembrar que nós estivemos numa praia onde nós podíamos colocar até os pés nas águas do Mediterrâneo. Ali tinha vários condomínios, é um lugar rico agora, ali perto de Tel Aviv. E ali tinha um lugar onde os romanos corriam com seus cavalos, tinha um forte lá em cima de um penhasco. E onde nós assistimos um filme, vocês se lembram? Foi ali que se deu isso aqui que nós vamos ler. Tá bom? Correto? Ali, Jesus, claro, perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Por que João Batista? Eles começaram a comparar, não os discípulos, mas algumas pessoas começaram não os apóstolos, mas os discípulos começaram a comparar Jesus com personagens bíblicos. João Batista era um homem que pregava o arrependimento. Porque esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós sejamos contrastados com a verdade de Deus acerca de nossas maldades. Se nós não percebermos que somos maus, não existe Evangelho em nós. Compreende? Então, João Batista era uma pessoa que pregava firmemente contra a maldade. E ele pregava o arrependimento. E esta era a mensagem de Jesus também. Então, outros, que é Elias. Por que Elias? Elias, no Velho Testamento, é considerado como o representante dos profetas. E todo verdadeiro profeta deveria fazer sinais. E quantos sinais Jesus não fez? Ressuscitou mortos, expulsou demônios, curou enfermos. Não foi? Então diziam que Jesus era Elias. Você imagina? Essas pessoas tinham a Bíblia, tinham professores de Bíblia e não conheciam a palavra de Deus. Não parece uma marca? A ignorância não parece uma marca tanto do povo de Deus mosaico como a própria igreja? Quando é que nós vamos aprender que Deus nos chamou para compreendermos os tempos, termos discernimento das coisas, entendermos os seus planos? Quando nós não entendemos os planos de Deus, nós o atrapalhamos. Criamos doutrinas erradas,
não entendemos textos da Bíblia, ficamos atrás disso e daquilo e perdemos completamente o rumo. E outros, que é Jeremias. Por que Jeremias? Porque Jeremias era um profeta que demonstrava muita compaixão pelo povo. Ele chorava pelo povo. Ele tinha muita misericórdia do povo. Ele estava sempre buscando o contato com Deus e as pessoas viam isso. E Jesus também era visto dessa maneira, mostrando compaixão e sempre buscando o contato com Deus. Ou algum outro profeta. Ou então alguém considerava Jesus como profeta. Por quê? Porque Jesus revelava a mente de Deus. Quero que vocês saibam que profeta não é aquele que vislumbra o futuro. Isso pode acontecer na vida de um profeta. Mas um profeta é aquele que recebe a revelação de Deus e dá ao povo. Por exemplo, Deus diz assim: eu quero que vocês se arrependam. E ele diz isso: eu quero que vocês se arrependam. Deus quer que vocês se arrependam. Essa é a característica de um profeta. Ele é verdadeiro, ele não mente. Um profeta é a voz de Deus na terra. Ele não mente às pessoas. Ele ensina a realidade. Ele não está aqui para enganar ninguém. Ele não está aqui para inventar alguma coisa. Ele está aqui para ensinar as pessoas a escutarem o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Tá? Vocês estão comigo, gente? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora ele olha para os seus discípulos mais chegados, aqueles que estão andando perto dele. Simão Pedro respondeu: o quê? O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque para eles não existia outro Deus. Qualquer figura que fosse nomeada como Deus era algo morto. Mas o Deus verdadeiro é vivo. E Jesus é o Messias, era o Filho do Deus vivo. O que é Messias? A palavra Messias significa aquele que tem a unção, é ungido. Que em hebraico é Messias, mas em grego é Cristo. Cristo e Messias são as mesmas palavras, só que uma em hebraico e a outra em grego. É aquele que é ungido. O que é ungido? Ungido para realizar algo. Tudo que eu peço agora é que Deus me dê unção. E eu peço que vocês me tenham paciência comigo, porque esses dias eu tenho passado muito, muito mal. Hoje eu pedi até a ajuda de Deus para estar aqui. Estou aqui meio de marrudo, nem sei se Deus disse sim ou não, mas eu estou aqui. Então, eu quero passar o melhor para vocês, mas peço que vocês tenham paciência comigo. E espero que Deus me dê a unção para realizar essa tarefa, que é orientar vocês dentro de alguma área cristã. Quando terminar isso aqui, eu não tenho mais unção para nada, a não ser que Deus me peça para fazer alguma coisa. Eu fico pasmo ao ver como os cristãos sobem montanhas, descem montanha, entram no fundo do poço, saem do poço pedindo unção, mas não fazem nada que é certo. A unção que Deus dá é para que nós façamos aquilo que é correto. É aquilo que Deus nos pede para fazer. Então a unção não é para você sentir uma espécie de poder sobre a sua vida. A unção é uma autoridade que Deus dá, deliberada por Deus para você fazer algo. Terminou, acabou. Você fez o que Deus pediu, acabou a unção. Agora, se Deus te dá outra tarefa, trate de buscar a presença de Deus para que você possa ter unção para realizar aquilo. Outro exemplo. Vocês vieram para cá. Para ouvir a palavra de Deus, é necessário também ter unção. Porque ouvir a palavra de Deus é uma atitude de obediência. Se vocês estão aqui para ouvir Deus, vocês estão aqui para obedecê-lo. Então, vocês precisam de unção. Mas quando saem daqui, acabou.
A unção não é esse poder. Nós temos o Espírito, que é o poder de Deus. Mas, de repente, vocês ouvem algo aqui e amanhã ou depois vocês têm que praticar isso. Vocês vão precisar do quê? Da autoridade de Deus, da autorização de Deus para falar em nome dEle, para agir em nome dEle. Então é isso, unção é isso. É uma autorização que Deus dá, que no direito nós chamamos do quê? De procuração. Então Deus te dá o direito de você falar e agir em nome dEle, dentro de uma determinada tarefa. Terminou aquilo? Acabou. Ok? Entenderam? Então, quando alguém começa a falar assim, não, eu vou buscar o poder, a unção, que adianta você buscar algo se você não quer fazer o que é correto? Vamos supor, você busca a unção, mas aí você tem inimigos, você não quer amar seu inimigo, você não quer abençoar seu inimigo, você quer unção para quê? Para amar seu inimigo, você precisa de autoridade, porque você vai realizar algo em nome de Deus, tá certo? E não uma barganha, não uma politicagem. Porque às vezes as pessoas estão diante de inimigos, eles agem politicamente. Para convencer a pessoa que está tudo bem, mas não está. Tá certo? Então Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz, isto é, você é uma pessoa abençoada neste momento. Porque esta verdade... Que verdade? Que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Não foi revelado a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Você vê, você pode aprender da Bíblia muitas coisas, mas você nunca conseguirá viver para Deus só porque teoricamente você aprendeu. Você precisa de uma revelação de Deus para dar força àquilo que você aprendeu. Por quê? Jesus disse, as palavras que eu dou a vocês, que eu tenho dado a vocês, elas são o quê? Espírito e são vida. Para que a palavra de Deus tenha e gere vida, é necessário uma ação espiritual. Então eu tenho muito medo de muitas pessoas que estão ensinando por aí. Eles ensinam coisas que aprendem e acham que é verdade, pregam achando que é verdade, mas sem nenhuma unção. Não vai para o coração das pessoas. Se você olhar essa pessoa daqui 2, 3 meses, ela já está como era antes. São pouquíssimos os casos que você vê alguma mudança. Na verdade, o que nós estamos precisando hoje em dia é de uma ação espiritual poderosa, que transforme o nosso ser, para que nós possamos nos comprometer verdadeiramente com Deus. Portanto, então ele vem aqui com uma conjunção, e isso é importante. Portanto, ele vai dar alguma coisa importante. Olha, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aqui existe uma coisa que vocês também precisam aprender. A palavra Pedro, no grego, que Jesus usa, é Petros, que significa simplesmente uma pedra. Uma pedra. É definido como uma pedra. O que é uma pedra? Uma pedra é uma pedra. É um negocinho assim que você atira na cabeça do marido. Então, aí ele diz, e sobre esta pedra. Então ele diz, vamos entender. Pedro disse o quê? Que Jesus era quem? Messias. E Jesus chamou isso de verdade, que foi dada a ele por Deus. Então Jesus diz, eu vou dar uma revelação a você, Pedro. Você é uma pedra. Mas sobre esta pedra, aí a palavra já não é mais Petros, a palavra é Petra, que significa cordilheira, que significa uma montanha rochosa,
que significa uma base rochosa. Ele disse o quê? Que sobre esta rocha imensa, que não é uma pedra, imagine Jesus edificando a sua igreja sobre um homem falível, que o negaria lá adiante. Esse é o erro que a igreja cometeu lá no passado, achando que a igreja tem um líder. O único líder da igreja é o próprio Jesus Cristo. E tanto é verdade que lá no livro do Apocalipse, quando ele diz, eu sustento as 7 estrelas nas minhas mãos, isto é, os 7 líderes que correspondem a todas as épocas, isto é, eu sustento nas minhas mãos a minha liderança, ele não fala de um, mas ele fala de vários. Então, esse monopólio que as igrejas tentam fazer, de criar um cabeça para dominar as pessoas, isso é um grande erro. É um grande erro da igreja católica, da igreja ortodoxa, da igreja evangélica, que nós estamos vendo aí expoentes que aparecem na televisão, que querem dominar. Eu sou o líder. Eles deveriam se submeter à direção de Deus. Porque a igreja não é um Estado, a igreja não serve para tornar nenhum pastor milionário, a igreja não está aqui para arrancar dinheiro de ninguém, a igreja existe para ensinar o reino de Deus, através dos líderes que Deus levanta. Então não existe uma liderança na terra humana. O que existe é uma rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada por meio de inúmeros líderes que Deus levanta, com a capacidade de fincar essas pessoas, enraizar essas pessoas, arraigar essas pessoas nessa rocha, para que suas vidas sejam firmes, estáveis, perseverantes até a volta dele. E então Jesus disse, eu lhe darei as chaves do reino do céu. Ah, desculpe, faltou um pedaço. Quando ele diz lá, construirei minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Veja, Pedro morreu e está morto. Ele vai ressuscitar com aqueles que irão ressuscitar na volta de Jesus. Mas Jesus morreu e venceu a morte. Então ele não pode construir a igreja sobre alguém que morre e fica na sepultura. Ou que o espírito volta para Deus, aguardando a ressurreição dos filhos de Deus. Mas Jesus, ele constrói uma igreja sobre o próprio Cristo, sobre ele mesmo, sobre a sua verdade, porque ele é uma pessoa estável. Jesus não muda, ele sempre é. E é sobre ele que nós devemos lançar nossas ansiedades. É sobre ele que nós temos que viver nossas vidas, aprender com ele como nós podemos ser estáveis por meio da sua graça, sua bondade, misericórdia e poder. Então, Jesus, olhando para Pedro, ainda diz, eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. O mesmo Deus está fazendo com você. Quando eu estou pregando a você e definindo a sua vida, quem você é diante de Deus, eu estou dizendo, escuta, meu querido irmão na fé, ou minha irmã na fé, eu estou dando a você a chave para que você abra o reino dos céus onde você estiver. Se você estiver num lugar e você ficar com a boca fechada, o reino dos céus não entra ali, não se abre para aquele lugar. Mas se você estiver num lugar e surgir a oportunidade de você falar de Deus, você abre as portas do reino para aquele lugar. Se você estiver com uma pessoa e você compartilhar com ela a graça de Deus, o que você está fazendo? Abrindo as portas do reino dos céus para essa pessoa, para que ela possa compreender como Deus trabalha na sua vida. Mas se você não disser nada, essa pessoa nunca saberá acerca do reino. As chaves, então, que Jesus deu a Pedro, é a mesma chave que Jesus dá à igreja. O que é isso? É a nossa missão,
é o nosso compromisso. Jesus disse: Pedro, você não é a base que sustenta a igreja, mas você terá que assumir, você e a igreja terão que assumir a responsabilidade de abrir as portas do reino dos céus para as pessoas, para que elas venham e sejam edificadas sobre a igreja. Então você vai edificar sobre a rocha o quê? Sua família, a educação de seus filhos, a sua vida, o seu futuro, o seu presente, até mesmo o seu passado. Porque há pessoas que vivem como prisioneiras do passado, quando Deus diz: acabou, é a partir de aqui. Então você vai construir sua vida sobre a rocha. Você tem que aprender isso é fé. Então vamos continuar. Vocês estão ainda comigo? Tá chato ou não? Tá. Vocês mentem bem, viu? Então veja só, Jesus prediz sua morte. Não é aí que vai estar? Ele vai prever sua morte, não é isso? É um título. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém o quê? Por enquanto, não era para contar. Não é isso? A ordem foi bem clara. Não é isso? Se repare, muitas vezes Deus nos dá certas verdades poderosíssimas. E Ele nos diz: não quero que abra a boca. E outras vezes Ele diz: quero que você fale. Então cabe a nós termos o quê? A sensibilidade, a percepção, o discernimento para perceber a hora de falar e a hora de não falar. Eu fico pasmo com essas pessoas que entram em ônibus, em trens, e perturbam todo mundo. Querem abrir Bíblia, querem falar alto, querem gritar, com toda disposição, e depois que apanham, saem de lá dizendo assim: apanhei por causa de Cristo. Não, se apanhou por causa da sua má educação, ignorância, e porque o seu líder espiritual é um péssimo professor, e merece apanhar. Da próxima vez, traga-o, para que ele apanhe também. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir aonde? Para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei o quê? Morto. E no terceiro dia serei ressuscitado. Olha o que Jesus está dizendo. Vou sofrer, vou morrer, mas vou ressuscitar. Não é isso? Muito bem. Então, aí, Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Pedro era bem pentecostal. Que Deus não permita. É isso. Eu já recebi vários telefonemas, às vezes pessoas falam assim: o pastor está aceitando a enfermidade? Não aceite! Determine! Deus não quer isso! Quantas vezes pessoas se aproximaram de vocês, atravessando alguma crise, é o que nós vamos tratar, e as pessoas dizem assim: você está aceitando isso? Deus não quer isso? Você tem que encontrar resposta para isso. Mas que resposta? Em você? Em você, com certeza, uma pessoa que chega com essa brutalidade gospel, o que você vai encontrar nessa pessoa é apenas aberração. Resposta você não vai encontrar. Eu estou cansado de ver, outro dia eu falei até com algumas pessoas, que eles uma vez falaram para mim: irmão, famílias fortes, igreja forte. Eu falei: o quê? É o contrário, meu amigo. Igreja forte, família forte. Não existe família forte e igreja fraca.
Se nós não fortalecemos a igreja, os filhos, família, futuro, presente, tudo é fraco. Mas quando nós assumimos a responsabilidade de sermos uma igreja forte, confiando em Deus, tudo começa a mudar. Em todas as áreas de nossas vidas. O grande problema é que nós não aceitamos o que Deus quer fazer para que nós mudemos. E Pedro não está aceitando o que Jesus está dizendo para ele. Ele está repreendendo. Jamais diga isso, hein? Eu sou mais velho que você, Jesus. Sou pescador. E você, qual é a sua profissão? Carpinteiro? Você largou? Imagine, você vivendo aí dessa maneira, pregando, fazendo tantos milagres, agora você vem falar que vai morrer? E ainda, ele diz, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ele dá uma profecia. Isso nunca vai acontecer. Ele dá uma palavra que parece profética. Isso jamais vai acontecer com alguém como o Senhor, uma pessoa tão usada por Deus. Imagine sofrer, morrer. Não é o que nós pensamos? Você tem um filho tão educado, então você crê que ele nunca vai cair de uma bicicleta, que ele nunca vai subir num muro. Ele é uma criança. Ele tem as aptidões de qualquer criança. E você acha que nunca nenhum mal vai chegar até ele. Ele vai arrumar uma namorada e não vai chorar. Ele vai casar e não vai de vez em quando aparecer na mesa de casa para chorar um pouco as mágoas dos problemas que está enfrentando. Sempre vai ter um problema. Não é porque você busca a Deus que você não tem problema. Que você não terá sofrimento. Essa história precisa acabar. Então, Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Rapaz, Pedro não precisava ouvir isso, hein? Mas por que Jesus o chamou de Satanás? Porque a palavra Satanás significa o quê? Adversário. E aí Jesus, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece. A palavra pedra no grego é a palavra skandalon, que significa o quê? Uma armadilha, uma cilada, um impedimento, uma pedra de tropeço. É isso que Jesus está dizendo para Pedro agora. Você, Pedro, lá em cima era um homem abençoado. Você falou segundo Deus. Mas agora você fala segundo o seu raciocínio. Sabe o que você se transformou? Numa pessoa que interfere nos planos de Deus. Você entende onde nós queremos chegar? Você pode ser uma bênção agora. Mas de repente você se envereda por uma situação, você começa a pensar nas suas vantagens, na sua segurança, nos seus conceitos, e você se transforma numa pedra de tropeço para Deus. Você começa a atrapalhar o andamento de Deus em alguma determinada situação. Você está enfrentando um problema caseiro, você diz, Deus, meu marido não quer saber, ou a mulher, ou o filho, sei lá, ou o pai ou a mãe. Eles estão criando um caso. E então você recebe uma ação de Deus, quando ele realmente diz, eu vou trabalhar na vida dele, ou dela. E você acredita naquilo. Você não é uma pessoa abençoada, porque recebeu uma palavra de Deus, feliz, sim ou não? Mas o que Deus espera de você? É que você pare de pensar como um ser humano pensa, e comece a pensar como Deus pensa, para agir de acordo com os seus caminhos. Que você aceite o trabalho de Deus, e não fique empurrando a Ele o que você acha que Ele deve fazer. Porque se você determinar o que Deus deve fazer, você vai ouvir o que o Pedro ouviu. Para trás de mim, Satanás. Ou então, para trás de mim, irmão do diabo. Para trás de mim. Isso é, você fica nas minhas costas e não na minha frente. Você só pensa nas coisas terrenas, você só pensa no que você quer. Você não pensa na glória de Deus.
Você não pensa na verdadeira transformação. Você não pensa nos verdadeiros benefícios de Deus. Então, continuando. Pois está pensando como um ser humano pensa. O que é isso? Você é uma pessoa, Pedro, que não reflete para dar opinião. Você não se prepara, você não se preparou para dar essa opinião. Quando Deus te deu a revelação, você abriu a boca e Deus falou. Mas para você falar o que você está falando agora, precisa de preparo. E se você buscasse nas Escrituras o que você falou agora, você não vai encontrar. Toda pessoa que se mete a ensinar alguma coisa de religião ou de Deus, tem que receber preparo. E preparo dentro da sua igreja. Então, nós temos que receber um preparo, e eu estou dizendo para vocês as coisas que vocês devem crer. Eu estou expondo a palavra de Deus para vocês. Porque senão, vocês só irão cuidar dos seus próprios interesses e vantagens. Vocês não procurarão os interesses de Deus. Então, nós não podemos pensar como o homem pensa, mas como Deus pensa. Então, eu expliquei para vocês o texto. Agora, eu vou dar para vocês algumas ações que nós devemos tomar cuidado quando nós começamos a interferir nos planos de Deus. Quem não passou por uma experiência que, pensando estar fazendo o certo, está fazendo o que é errado? Você pode estar aqui, eu estou certo estando aqui, mas não prestando atenção, você está agindo como? Errado. Imagine você dando uma injeção numa pessoa. Você está disposto a ajudar aquela pessoa, você se preparou para isso. Mas imagine você leva a agulha no ombro ou no músculo e de repente você fica olhando para trás e acerta a garganta. Ou a bochecha. E todo o líquido cai na boca do paciente. E ele... Você está fazendo certo, mas de modo errado. Você acabou fazendo errado. Porque você foi desleixado. Você não se preparou para o ato. Você tem o preparo, você tem a técnica, mas você não se prepara para fazer aquilo. Ou não é? Eu posso estar aqui falando a palavra de Deus para vocês. Mas de repente eu começo a emitir opiniões pessoais, ou conceitos pessoais. Eu penso que estou fazendo o certo, porque eu estou abrindo a Bíblia, eu estou lendo, eu estou passando, mas no fundo, eu estou fazendo o que é errado. Você está lá no seu trabalho. Você está certo, trabalhando. Mas se você não vive para a glória de Deus lá, tudo que você faz lá é errado. Porque você não pensa no próximo. Você não pensa em glorificar a Deus. Você não pensa em abrir as portas do reino dos céus. Por alguma razão, você se intimida, se sente inseguro e faz o que é errado. Você vai conversar com seu filho. Ouvir o filho e falar com ele não é certo? Gente, vocês estão com sono. Eu acho que hoje eu não estou muito disposto e vocês não estão ficando firmes comigo não. Vou parar, tá? Eu quase faço o que é errado. Então, você vai conversar com seu filho, mas de repente você fala, filho, o negócio é o seguinte, você tem que ser jogador, você tem que ser de futebol, você tem que ser um médico, você tem que ser político, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser um sucesso. Você está orientando o filho, você está pensando que está fazendo certo, mas você não está ensinando em nenhum momento dignidade a ele. Você não está dando a ele nenhum dispositivo moral, nenhum subsídio moral. Então você está agindo errado. Então você arruma uma namorada. E ela vem e você vai. E se encontram. E ela olha, primeiro encontro, aquele negócio todo, e você olha e tal, e vai se aproximando, aquele negócio todo, o fogo vai crescendo. E aí você agarra a bichinha.
e começa a soltar uns beijinhos de leve, e vai, negócio, e pega, e vem, e vai, e aperta. Então, aí você pensa que está fazendo certo, porque todo mundo namora assim, mas está errado. Você não está construindo nada, você só está se deliciando com um momento cheio de estímulos, correto? Não existe nenhuma lógica naquilo que você está fazendo. Só existem instintos naturais ou até animais, mas nenhuma construção moral, nenhuma construção que glorifica o reino de Deus. Não é isso? Então você briga com seu marido, e aí você vai lá no cabeleireiro e encontra a dona Candinha lá. E ela começa a falar, mas meu marido... Parecendo o Batman aqui. Aquela roupa toda sexy do Batman aqui. Então, aí, aquela roupa do Robin no Batman. Então, veja só. Se vocês não conhecem bem a história do Batman e Robin, vai estudar para você ver que sim. Então, aí, o que acontece? Você começa a abrir sua vida íntima para certas pessoas, que você não deveria. Você está precisando de conselhos? Está, mas está indo no lugar errado, com a pessoa errada. Então, constantemente, nós pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. E isso vai trazer problemas para as nossas vidas. Mas preciso correr. Antes de qualquer coisa, o que nós temos que fazer? Jesus disse, busquem primeiramente o quê? O reino de Deus e o modo de vida que Deus quer, que agrada a Ele. Então nós deveríamos estar buscando o quê? As orientações de Deus antes de qualquer coisa. Por quê? Porque os nossos planos podem parecer bons, razoáveis e às vezes cheios de compaixão, mas nem sempre refletem o que é correto, a verdade de Deus, o interesse de Deus, a vontade dEle. Em Mateus 16, versículos 23 ao 33, o que nós lemos? Nós lemos que Jesus ensina aqui, pelo menos, duas verdades acerca de si mesmo. Que Ele é quem? O Messias, o Filho do Deus vivo. E a segunda? O que Ele fala de si mesmo no texto? Vocês esqueceram? Está vendo? Vocês não lêem com atenção. Que Ele deveria o quê? Que Ele deveria o quê? Morrer e sofrer, não. Ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Não é isso? Muito bem. Pedro compreendeu a lição? A primeira ele compreendeu. Que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Imagine, eu estou diante do grande Deus. Mas e a segunda? Quando Jesus diz, então, Pedro, escuta essa, eu tenho que sofrer, morrer e ressuscitar. O que Ele fez? Chamou Jesus para um lado e começou o quê? A repreender, dizendo, jamais faça isso. Por quê? Porque Pedro estava pensando nos seus interesses. E o que Jesus mostrou para Pedro? Que ele estava se tornando no quê? Uma pedra de tropeço, um obstáculo, um impedimento, uma interferência. Deus quer agir na sua casa, mas você pode estar interferindo nos planos dele. Ou com ações, ou por omissões. Talvez você está deixando de fazer o que Deus queria que você fizesse. Ou então você está fazendo o que vem à sua cabeça, e não o que Deus lhe pediu para ser feito. Em primeiro lugar, Pedro falou o que Deus lhe disse. E em segundo lugar, ele falou o que ele queria falar. No primeiro lugar, ele estava certo. No segundo lugar, ele estava errado. Você diz, Deus, me ajude, eu preciso de força. Mas você age como alguém que não confia em Deus. Você age de uma maneira que Ele não pediu. O que você faz? O que acontece com você?
você se enfraquece. Espiritualmente, moralmente e depois fisicamente. Mas se você faz o que Deus pede, Deus sempre te dará forças para fazer a sua vontade, em qualquer tempo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz, mesmo sendo pobres, nós enriquecemos a muitos. Não tendo nada, nós fazemos com que as pessoas passem a ter aquilo que poderíamos ter. E isso não interfere no meu relacionamento com Deus. Mas pelo contrário, isso faz com que as pessoas sejam abençoadas por Deus devido à minha atitude. Nós somos muito parecidos com Pedro, infelizmente. Quando nós colocamos nossos interesses pessoais em primeiro lugar, antes da vontade de Deus, quando nós interferimos nos planos de Deus, então, a pergunta que eu faço é, como nós interferimos nos planos de Deus? Em primeiro lugar, quando não entendemos o que está acontecendo. Quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, lembra da história? Que ele estava orando, suou sangue, vieram soldados e o prenderam para levá-lo aos sacerdotes. Ele já não tinha falado isso que iria acontecer? Sim ou não? Vou ser levado para os líderes religiosos, eles vão fazer com que eu sofra, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. O que Pedro fez? Pegou uma espada e cortou a orelha do soldado. Jesus olhou para Pedro, pegou a orelha e simplesmente num toque maravilhoso da criação, a orelha ficou lá. Jesus fez uma cirurgia plástica de primeira. Não esticou a cara do soldado, não mudou o seu topete, nem a sua boca. Tem algumas artistas de televisão que quando você vê na telinha, é linda demais. Mas quando você olha pessoalmente, você se assusta. E sem maquiagem. Tem certas pessoas que estão na tela, você fala, nossa, que coisa mais linda, gente. Isso poderia cair aqui. Solteiro. Aí... Mas Deus foi tão bom com você que não fez cair ali. Porque você ia ver a bucha que você ia ter que carregar. De tão feio que é aquele tribufu. Quando Pedro tentou usar a espada para defender Jesus, o que ele estava fazendo? Defendendo não os interesses de Jesus, porque os interesses de Jesus eram os interesses de Deus, mas defendendo os seus. Imagine eu perder Jesus, o que eu faço? Larguei a pescaria, estou com ele, agora vão levar ele embora. Então, quando você não entende o que está acontecendo, busque o reino de Deus e confie no seu melhor, no melhor de Deus para a sua vida. Você buscando o reino de Deus, com certeza o Espírito de Deus o fará lembrar de alguma coisa que Deus já lhe mostrou anteriormente. Se você é uma pessoa atenta agora, e eu digo isso com muito orgulho, com um orgulho humilde, você está no lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Eu não estou disposto a esconder nada de você, nem enganá-lo. Eu não quero nada da sua vida. Tudo que você faz aqui é voluntariamente. É de acordo com o que Deus coloca no seu coração. Então você vai ouvir muitas coisas. Se você fechar os ouvidos, você não vai ouvir lá na frente. Por isso é importante que quando você vem aqui, esteja com o coração aberto. Em segundo lugar, como nós podemos interferir nos planos de Deus? Quando não entendemos que Deus pode usar a dor como uma ferramenta para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Jesus não disse que ia sofrer. Jesus não disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Você já fez faculdade?
Muito bem. Foi um tempo fácil? Foi difícil tudo, não foi? Estudar era difícil, não era? Faltava tempo, não é isso? E pagar a escola? Não foi fácil, não é? E aguentar os seus colegas de classe? Que sempre o chamavam para fazer bagunça ou qualquer coisa. Que tem gente lá que não está afim de nada. Mas você foi se formar porque você tinha interesse em realizar alguma coisa na sua vida. E você foi em frente, não é? Foi fácil? Não. Você teve o seu primeiro filho, foi fácil? Nem para a mãe, nem para o pai. A mãe... Eu lembro lá na roça, que a parteira gritava lá, traz mais pano, traz mais água quente. E a gente ficava lá tudo lá fora rezando. E o pai ficava lá com o cigarro de palha na mão assim, ó, bufando e andando para um lado. Será que o menino sorta, a mulher sorta a criança ou não sorta a criança? Hã? E ficava nesse chove não molha. Não era fácil. E quando a criança nasceu, bilu, bilu, que lindo, parece o papai. A criança pequena, quando nasce, não parece ninguém. Parece um ET de Varginha, quase. Então, aí, depois de uns dias, a pele já vai normal, já tem uns traços. Mas, na verdade, a criança começa a chorar de noite. E a mulher fala assim, eu dei a cria, agora você cuida lá, Zé, vai. Hã? Então, o cara tem que levantar de madrugada, e às vezes a mãe tem que levantar, porque a criança faz assim, esse sinal é o quê? Fome. A criança faz assim, a mãe já... a dar de mamar. Então, não foi fácil. Nada na vida é fácil. Você arrumou o seu emprego? Foi fácil? Você arrumou o seu casamento? Foi fácil? E agora a grande pergunta, a célere pergunta, está sendo fácil? Não está sendo fácil. Alguns já estão casados há 30 e poucos anos. Vocês se gostam, se beijam, mas não é fácil. Eu vejo as brigas que dá. Ou não é? Muito bem. Nada na vida é fácil. E Deus vai usar essas ferramentas. Então, existem aqueles que acham que a vida cristã é fácil. E sem sofrimentos. Por quê? Porque alguém está pregando isso. Deus não quer que você sofra. Mas o próprio Deus diz, você vai sofrer. Por acaso Deus, fazendo com que nós passemos por sofrimento, está nos abandonando? De forma nenhuma. Mas quando nós começamos a dizer, Deus me livra do sofrimento, sem entender a situação, como eu disse antes, o que você está fazendo? Uma grande bobagem. Pai, eu peguei o teu carro agora, passei em cima da velha vizinha, e o corpo dela está dizendo, me livra da situação, agora. Meu filho, eu que vou pedir a Deus para me livrar, porque você roubou meu carro, você não tem carta, e eu sou o responsável, quem vai ser preso sou eu. Quando nós erramos, nós entristecemos a Deus demais. E isso está escrito na Bíblia, que Deus chora quando você comete erros. O que você e eu devemos entender é que Deus está no controle de qualquer situação. E Ele sabe o que é necessário para nos tornar parecidos com seu Filho. Então, entenda que a dor não é evidência da falta do amor divino, mas um instrumento que Ele pode usar para aperfeiçoar sua vida. E Deus vai usar. O apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus, Deus me livre desse sofrimento. Quando uma pessoa vai numa igreja dizendo assim, Deus me livra do sofrimento, eu fico preocupado que essa pessoa quer continuar na ignorância. Ela não está pedindo, Deus me ensine a viver dentro dessa situação. O que o Senhor quer? Me livrar ou me ensinar?
Você tem que aprender que você tem que fazer a vontade de Deus. E Deus vai mostrar o que Ele quer. Já vou mudar. Pera nada. Essas velhas ficam escrevendo devagar. Já não enxerga mais, está tudo diabética, tudo com a vista ruim. Está com o colesterol lá em 562 e a diabetes em 394. Já não enxerga mais, vê tudo embaçado. Ei, Jesus! E o dente cai, e com a língua ela fala assim, olha lá, de novo, está faltando corega. Então, posso ir agora? Como nós interferimos nos planos de Deus? Quando ignoramos seus planos. Em vez de nós ficarmos dizendo que o sofrimento não faz parte dos planos de Deus, nós deveríamos compreender que Deus sempre nos coloca no lugar que Ele quer nos colocar. É o lugar certo. Exemplo, Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu pancada, Paulo sofreu varada, Paulo apanhou de tudo quanto é jeito. E José no Egito? Nasceu numa casa, via estrelinha. Ei, papai, eu vejo 12 estrelinhas. E os irmãos ficaram loucos da vida com ele. O que fizeram? Venderam ele para uma caravana que o vendeu no Egito. E lá de novo, tudo perfeito, trabalhando. Daqui a pouco está na cadeia, porque a mulher de Potifar resolveu namorá-lo. E ele não quis. Por quê? Ele sabia que era errado. Aí ele foi para a cadeia. E lá ele começou a sofrer de novo. Que sofrimento, gente. Mas ele estava no lugar certo, que Deus determinou. Se não fosse José, o que teria acontecido com o povo de Deus? Teria sido exterminado pela fome, na seca. Então você para de dizer que está no lugar errado. Para de dizer que se as coisas não estão dando bem com você, então significa que Deus não está ao seu lado. Isso é besteira. Você tem que entender que você tem que florescer onde você está plantado. Você tem que ser uma bênção no lugar em que você está. Eu estou aqui com vocês nessa situação. Eu tenho que ser uma bênção. É isso que eu tenho que ter dentro de mim. Eu quero ser uma bênção aos meus irmãos. E serei com a ajuda de Deus. Então o que nós temos que aprender? Confie nos planos de Deus para a sua vida. E saiba que Ele jamais o coloca no lugar errado. Ainda que sofra pressões e injustiças. Você vai sofrer injustiça, você vai sofrer pressões, e você diz, onde está Deus? Está com você, que colocou você aí. No mesmo lugar que você está. Ah, eu preciso ir lá na igreja, na cidade, não sei do que. Você não precisa de nada, Deus é onipresente. Quando nós sairmos daqui, você pensa que Deus vai ficar aqui guardando, olhando as fechaduras? Se Deus guarda aqui, para que a gente põe câmera aí? Por que a Rita vai lá ficar roncando lá? Depois chega amanhã, come aqueles pratão assim. Viu, Erson? Verdade, falando pra você. Eu amanhã vem cheio pratão, o feijão faz assim, o arroz embaixo, batata. Aí chega a noite e fala, não há esôfago que aguente um trem. Então, veja só, aí, aqui a gente aprende muita coisa boa, mas muita bobagem também. Mas, então veja bem, pare de dizer que porque você está sofrendo injustiça, Deus não está do seu lado. Faça a vontade de Deus. Não interfira. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Pare de ficar reclamando do seu patrão. Pare de ficar reclamando da sua igreja. Você casou lá. Agora você sai para todo mundo reclamando da sua mulher.
Não é uma lamentaçãozinha aqui, uma brincadeira que todo mundo faz, mas lamentando mesmo, reclamando. Falei, eu casei com a irmã do diabo, ou com a tia dele. E ela, por sua vez, disse assim, eu casei com o sobrinho do Satanás. Então, você fica o tempo todo tentando se convencer que você está no lugar errado. E não está. Faça o que é direito. Vamos correr. São 7, viu, gente? Mas estou tentando ser mais objetivo possível. Quando ignoramos a sua maneira de agir, nós interferimos nos planos de Deus. Às vezes nós pensamos que quando as coisas não andam bem, ou caminham bem, Deus está a meu favor. Volta, você não imagina como Deus está me abençoando. Daqui a pouco vem a adversidade. O que está acontecendo? Até agora estava tudo bem. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu estou na igreja há tanto tempo, eu leio a Bíblia, comprei uma Bíblia. Está certo que eu comprei de qualquer jeito, é uma Bíblia em inglês, não entendo nada, mas é uma Bíblia. Uma vez minha irmã comprou uma Bíblia com uma versão que ela não entendia nada. Vedes vós. Ela falou, não sei, nunca vi isso. A gente orienta, compra uma Bíblia fácil. Vede vós mesmos com os vossos olhos e vades por onde vos enviei. Então, aí ela... Ai, Jesus. Então, eu fico imaginando. Não dá, pastor. Aí, vocês sempre terão momentos bons e terão momentos difíceis. Em todos esses momentos, lembrem-se que Deus está aperfeiçoando a sua vida e mais que isso, treinando vocês para outra situação. Nós estaremos sempre crescendo. Porque quando nós nos preocupamos em servir a Deus, significa que nós estamos nos preocupando em servir ao nosso próximo. E nós temos que adquirir credenciais para isso. Preparo para isso. Você não está aqui só para gozar sua vida, para ganhar dinheiro e viver só para si. A vontade divina, a vontade de Deus, inclui sofrimento. E nem sempre a felicidade, a prosperidade, a saúde reflete que você está com Deus. Olha que homem saudável, Deus está com ele. Olha que homem cheio de dinheiro, Deus está com ele. Está cheio de gente de dinheiro aí, sacana. Olha aí. Dá uma olhada aí. Quantos milhões não estão voando? Você viu algum? Tem alguns que vê, mas você não vê. E é de gente que está na mão de pessoas. Eles não prestam, não valem nada. São pessoas corruptas que Deus vai lançar no inferno, se eles não devolverem isso. Porque isso não basta simplesmente chegar assim, errei. Como disse o Bunlai hoje, eu fui o trouxa do PT. Devolve a grana, meu. Você não lembra o que Jesus fez com Zaqueu? Você empobreceu pessoas para o seu próprio benefício. Você foi ganancioso. Você gerou obras para ter dinheiro, para suas campanhas, para favorecer a si próprio. Você usou de emendas parlamentares para inflacionar uma obra que custava 200 e você cobrou 800. Devolve o que você roubou, senão você vai para o inferno. E você acha que esse pessoal está pensando em Deus?
Tem alguns que são cristãos e entraram nessa folia. Eduardo Cunha, que está sendo acusado, não sei se ele deve ou não deve, vai saber. Mas imagine, não é feio para um irmão estar nessa situação? Ele não deveria estar passando pelo que está passando, mas está. E Deus não permitiu? Deus não permitiu que essa nação sofresse isso? Por que essa nação sofre isso? Não se diz que essa nação é cristã? Aonde que ela é cristã? Nós não sabemos escolher nem quem possa nos comandar, administrar. Nós não sabemos sequer vigiar aqueles que estão no poder. Quando o senhor prefeito começou a pintar as ruas de vermelho, quem é que foi para a rua e disse, para com isso? Invista esse dinheiro em hospitais, em creches, nessas porcarias dessas latas velhas de ônibus aí, que parece caminhão. E os trens? Por que eles não funcionam direito? Nós somos um povo que não estamos preocupados com a justiça de ninguém e deixamos as coisas acontecerem. Não é que nós vamos nos vingar, mas precisamos declarar, isso está errado. O que é prioridade, ou seja, o que é importante e o que é mais importante. Olha as escolas, são um verdadeiro lixo. Um antro de gente vagabunda, sem vergonha, que vai lá para bater em diretor, professor. Se formam gangues dentro das escolas, que perseguem os seus filhos. E como você não tem direito a uma boa educação, porque o governo não lhe dá, mas rouba até as merendas das suas crianças. Você tem que jogar lá no meio do lixo e pedir a Deus, Deus guarda meu filho. Não sei se eu estou me extravasando, mas às vezes eu tenho vontade de falar essas coisas. O Senhor não trabalha só dando saúde, prosperidade, vida abundante para todo mundo, não. Tá? Então, Deus diz o seguinte em Isaías 55, 8 e 9. Dá para ler? Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Não adianta você tentar viver a sua vida só pensando em si mesmo. Se você não aprender a pensar como Deus pensa e andar no caminho que Ele estabelece, você sempre será uma pessoa medíocre. Média. Você terá sua profissão, você terá seu alimento, mas é médio. Você não estará construindo nada. E não adianta você entrar pela filosofia da filantropia, onde achar que você ajudando pessoas, de alguma maneira você vai estar alcançando pontos com Deus. Não é isso. Você tem que andar com Cristo para ajudar as pessoas a andar com Cristo. Então você vai ajudar quem Deus quer que você ajude. Então, jamais duvide do amor de Deus pela sua vida. E, portanto, entregue o controle da sua vida a Ele. Não tenha medo. Aprenda a se dedicar a Ele, em nome de Jesus. Vamos para o outro. Estamos terminando. Como nós intervimos nos planos de Deus? Quando intervimos motivados pelo sofrimento do próximo. Você talvez tenha uma pessoa que está sofrendo agora, não tem? Quem tem?
Você tem uma pessoa que você gosta e você vê que ela está sofrendo muito. Tá. E o que você faz? Você quer ajudar, ou não é? Isso não é próprio do ser humano? Sim ou não? Tá, muito bem. No entanto, como é que nós oramos por essa pessoa? Nós queremos que Deus satisfaça os desejos dela. Ou não é isso? E você acha isso correto? Não. Isso eu chamo de amor protetor. Tá? Nós devemos buscar o verdadeiro discernimento. Porque talvez Deus não queira fazer com que ela receba o que ela quer. Deus está trabalhando naquela vida, não porque ela seja má ou porque ela seja boa, mas Deus está ensinando essa pessoa a ser uma pessoa diferente. Em vez de orarmos para que ela receba tudo de Deus, o que nós deveríamos pedir? Que Deus a ajude a ser uma pessoa fiel, submissa e sempre uma pessoa humilde debaixo do poder de Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Então, cuidado para não tomar o lugar de Deus e do seu trabalho na vida de outras pessoas. Não tente ser Deus na vida de outras pessoas. Não tente ensinar ou dar perspectivas erradas para essas pessoas. Não encha essas pessoas de esperanças erradas. Deus vai te dar, confia que Deus vai te dar. Que isso? Como é que você sabe que Deus vai dar? Ai, perdi meu emprego, Deus vai te dar outro melhor, confia. E se Deus der um pior? Geralmente as pessoas não querem. Mas é lá que Deus está querendo que ela vá. Mas como eu vou ganhar menos? Seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Isso é um princípio espiritual. Então você não pode simplesmente achar que Deus não faz coisas estranhas, porque a vontade de Deus nem sempre é lógica, obedece à nossa lógica. Em sexto, como nós intervimos nos planos de Deus? Como nós o atrapalhamos? Quando tentamos nos vingar pelas injustiças que os outros estão sofrendo. Nós conhecemos pessoas que estão sendo duras e injustamente maltratadas. Você conhece alguém? Dentro de uma casa, que essa pessoa está sofrendo por causa do marido, ou a esposa, ou o filho, ou o pai. Alguém ali é tão voraz que está tratando essa pessoa injustamente, ou no trabalho, ou no ambiente onde ela vive, enfim. Nós sempre conhecemos pessoas, e sabe o que nós fazemos com essas pessoas que são entes queridos? Nós queremos vingá-las. Tomar as dores delas e partir para cima daqueles que estão tratando injustamente. E dizendo, vem cá, quem é você? Não era assim que o povo de Deus esperava que Jesus agisse? Senhor, o senhor não está vendo que nós estamos sendo injustamente maltratados? O senhor não vai fazer nada por nós? Jesus olhou para eles e disse, ame os seus inimigos. Orem por eles. Abençoe a vida deles. Se eles te deram um tapa no rosto, manda bater no outro. Se eles tirarem a sua túnica, ou melhor, se eles tirarem a sua capa, dê também a sua túnica. Se eles obrigarem vocês a andarem uma milha, ande em duas. Ande com ele uma milha. Você andou com uma milha, agora vai andar comigo uma milha. Tá bom. Tá, pode ir. Não, vamos continuar. Isso é a resposta? Senhor, está aqui, eu dou minha oferta para Deus, e aí, como é que é? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas o senhor não vai fazer nada? O meu reino não é desse mundo. Você quer que Deus mate a pessoa que está atazanando sua vida? Você chega amanhã no trabalho, eu vou encontrar com a expedita hoje lá. Aquela espiritada, ela só me inferniza. Oh Deus, faça com que ela perca o emprego hoje.
Isso são orações imprecatórias que aconteciam no Velho Testamento, mas não agora. Senhor, como é que eu posso agir com a expedita? Como é que eu posso abençoar aquela diabo, quer dizer, a expedita? Como é que eu vou fazer algo de bom para ela? Que o Senhor vai me orientar. Eu não quero fazer nada por mim mesmo. Eu quero que ela veja a tua glória e glorifique o Senhor que está no céu. Eu quero brilhar a luz que o Senhor colocou em mim. Então, é Deus quem exerce a justiça perfeita. E quanto a você, aprenda a edificar as pessoas na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pare de tentar falar, ai, como você está sofrendo. Não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Quando você está diante de uma pessoa que está lá sofrendo, está brigando com marido e mulher, você chega lá para o marido e fala assim, né, sua mulher mesmo é uma cavalo, é uma égua, hein? É uma égua com coice de mula, hein? Ou então, você chega para a mulher e fala assim, esse seu marido é uma verdadeira serpente mesmo, hein? De um dente só. O bicho fica querendo pegar mesmo. Então, com 2 dentes é fácil, mas com um dente só, tem que se esforçar mais. E ele se esforça para irritar todo mundo. Então, que casa, como é que você aguenta viver com esse homem? Como é que você aguenta viver com essa tranqueira? Como é que você aguenta a viver com essa pessoa? Você não deveria falar assim. Ora, querido, problemas todos têm, e você está atravessando um agora. Então não adianta você tentar falar mal do seu marido, da esposa. Agora o que você tem que fazer é o seguinte, encontrar em Deus atitudes corretas para lidar com ele. Mas eu não vou aguentar. Aguenta sim. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas eu estou sozinha. Não, senhora. Se Deus é por você, quem será contra você? Você vai aprender a medir suas palavras. Você vai errar, mas você vai aprender a medir suas palavras. Você vai aprender a controlar o seu gênio. Talvez Deus esteja trabalhando nisso, né? Por acaso, você é muito mandona? E eu? Imagine, cala a boca, como deve falar um negócio desse? Então, já viu o que é, né? Então, enfim, mas acabou a conversa, vamos para o último. Como nós podemos interferir nos planos de Deus? Quando interferimos nos seus planos, por sermos orgulhosos e egoístas. Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? E por que ele fez isso? Pela mesma razão que ele tentou cortar a orelha do soldado lá, para sua segurança. Imagine se eu falo que eu conheço. Conhece Jesus? Oh! Então vem cá. Não! Ele negou Jesus 3 vezes e o galo, esse galo está com gripe. Então, o galo aí está com gripe. Então, ele está com comprimido de Dorflex na garganta. Então, veja só, o galo cantou. Não foi? Pedro, o que ele tinha que fazer? Negar a si mesmo. Ele não tinha que ter medo. Mas Jesus havia dito que ele ia negar. O outro lá fugiu, e Jesus foi na estrada, conversando com ele, aquele bate-papo. Ele entrou lá no meio dos outros lá, também estavam tudo fugindo. Não foi só Pedro que negou. Todo mundo negou. E aqui, todo mundo nega. Então, o que nós precisamos fazer? Morrermos para nós mesmos. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Saiba que Deus pode permitir tanto a dor e o sofrimento em nossas vidas, para nos moldar
as características que estão em Cristo. Portanto, aquilo que Deus faz em nossas vidas, Ele também fará na vida de outros. E eu espero que Deus tenha falado com vocês nesta noite. Em nome de Jesus. Portanto, combata firmemente o seu orgulho e egoísmo. Tome cuidado com eles, a fim de que não sejam pedras de tropeço ao trabalho de Deus na sua vida. Tenha coragem. Tenha coragem. O que mais nos atrapalha é isso, o orgulho e o egoísmo. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti. És a minha força em